Motivados a partir do lado subjetivo interno da vida, eles surgiram sob uma premissa divina e com um trabalho específico a cumprir. Eles foram todos compostos na primeira etapa com discípulos iniciados dos graus menores. Eles foram todos subjetivamente guiados passo a passo por suas próprias almas que, por sua vez, vêm cooperando conscientemente com a hierarquia dos conhecedores. Este tem sido o caso mesmo quando o próprio homem era totalmente inconsciente de seu lugar no grupo e da divina missão do grupo. Recordem-se também que não houve nenhum fracasso, embora aqui e ali o indivíduo não se cientificasse do sucesso. A característica destes trabalhadores é que eles constroem para a posteridade. Que aqueles que os seguiram fracassaram e que aqueles que responderam a este trabalho não foram sinceros para com o ideal é desastrosamente verdade, mas o grupo inicial fez o seu papel uniformemente. Isto nega o pessimismo, com certeza, e demonstra a excepcional potência da atividade subjetiva. Os três grupos aos quais eu me referi antes, exigem uma palavra de comentário. Seu trabalho é curiosamente diferente do dos outros grupos e suas fileiras são tão recrutadas de todos os grupos de raios, embora os membros do terceiro grupo, o dos financiadores, sejam encontrados primariamente no sétimo raio, o da organização do cerimonial. Na ordem de sua emergência, eles são os grupos de filósofos, de psicólogos e dos homens de negócios. O grupo de filósofos de data mais moderna já está poderosamente moldando o pensamento, ao passo que as antigas escolas dos filósofos asiáticos estão apenas começando a influenciar as ideias ocidentais. Através da análise, da correlação e da síntese, o poder do pensamento do homem se desenvolve e a mente abstrata pode ser unificada com a concreta. Através do seu trabalho, portanto, aquela interessante sensibilidade do homem, com suas três características dominantes do instinto, intelecto e intuição, é levada a uma condição de inteligente coordenação. O instinto relaciona o homem com o mundo animal, o intelecto o une aos seus semelhantes, ao passo que a intuição lhe revela a vida da divindade. Todos estes três são o assunto de investigação filosófica, pois o tema dos filósofos é a natureza da realidade e os meios do conhecimento. Os dois mais modernos grupos são os psicólogos que trabalham sob a injunção délfica, homem, conhece-te a ti mesmo, e os financistas que são os guardiões dos meios pelos quais o homem pode viver no plano físico. Estes dois grupos necessariamente, e apesar das aparentes divergências e diferenças, são mais sintéticos em seus aspectos fundacionais do que quaisquer dos demais. Um grupo se relaciona com a humanidade, com os tipos variáveis da humanidade, o mecanismo empregado e as premências humanas, características, e com o propósito, aparente ou oculto, de seu ser. O outro grupo controla e ordena os meios pelos quais ele existe, controlando tudo que possa ser convertido em energia e constituindo uma ditadura sobre todos os modos de intercâmbio, comércio e câmbio. Eles controlam a multiplicidade dos objetos forma que o homem moderno considera essenciais ao seu modo de viver. Dinheiro, como já disse antes, é somente a energia ou vitalidade cristalizada, o que o estudante oriental chama de energia prânica. É uma concretização da força etérica. É, por conseguinte, energia vital exteriorizada, e esta forma de energia está sob a direção do grupo financeiro. Ele é o grupo mais recente em questão de data, e seu trabalho, deve-se ter em mente, é muito definidamente planejado pela hierarquia. Eles estão provocando sobre a Terra efeitos de grande alcance. Agora que os séculos se passaram desde o conclave no século XVI, estes grupos externos desempenharam sua parte e realizaram um serviço extraordinário. Os resultados alcançados chegaram a uma etapa em que são internacionalmente eficientes e sua influência não está confinada a uma nação ou raça. A hierarquia agora se depara com uma outra situação que requer uma cuidadosa manipulação. É preciso reunir e unir os vários fios de energia influenciadora e as diferentes tendências da força de pensamento que o trabalho dos grupos produziu desde o ano 1500. Eles têm também, agora, que eliminar alguns dos efeitos que estão impulsionando para uma ulterior diferenciação. Isto deve inevitavelmente ser assim quando a força é trazida ao contato do mundo material. Impulsos iniciais têm-se potência tanto para o bem como para o mal. Na medida em que a forma permanece de importância secundária e relativamente negligenciável, nós a chamamos bem. Então a ideia, e não sua expressão, controla.
À medida que o tempo passa e a energia do pensamento produz seu impacto sobre a matéria e mentes inferiores se apropriam do particular tipo de energia ou são por ela vitalizadas, então o mal começa a fazer e sentir sua presença. Isto finalmente se evidencia como egoísmo, separatividade, orgulho e aquelas características que tanto mal produziram no mundo. Cerca de 17 anos atrás os mestres se encontraram e chegaram a uma decisão capital. Assim como tinha sido decidido no conclave anterior selecionar das massas incultas dos homens, grupos de trabalhadores segundo várias linhas e lhes delegar a tarefa de elevar a humanidade e expandir a consciência humana, agora foi considerado oportuno selecionar dentre os muitos grupos um grupo que deveria conter, como a própria hierarquia, homens de todas as raças, de todos os tipos e tendências. Este grupo tem uma missão específica e alguns dos fatos a seu respeito poderiam ser descritos como se segue. Trata-se antes de tudo de uma tentativa de exteriorização da hierarquia no plano físico, ou uma pequena réplica atuante de seu corpo essencialmente subjetivo. Seus membros estão todos em corpos físicos, mas precisam trabalhar inteira e subjetivamente, assim utilizando o aparelhamento interno sensível e a intuição. Deve ser composto de homens e mulheres de todas as nações e idades, mas cada um deve ser espiritualmente orientado, todos devem ser servidores conscientes. Todos devem estar mentalmente polarizados e alertas e todos devem ser inclusivos. Uma das condições essenciais impostas sobre o pessoal do grupo é que devem estar desejosos de trabalhar sem recompensa, em níveis subjetivos. Devem trabalhar por trás das cenas como fazem os grandes. Seus membros por isso devem estar livres de toda ambição e de todo orgulho de raça e de realização. Devem também estar sensorialmente conscientes de seus semelhantes e de seus pensamentos e condições ambientais. É um grupo que não tem nenhuma organização esotérica de nenhuma espécie, nem sede, nem publicidade, nem nome grupal. É um conjunto de trabalhadores e servidores obedientes da palavra, obedientes às suas próprias almas e à necessidade do grupo. Todos os verdadeiros servidores em toda parte, portanto, pertencem a este grupo. Seja sua linha de serviço, cultural, política, científica, religiosa, filosófica, psicológica ou financeira. Eles constituem parte do grupo interno de trabalhadores pela humanidade e dos místicos mundiais, saibam eles ou não. Eles serão assim reconhecidos pelos seus companheiros de grupo quando entrarem em contato pelos meios acidentais de intercâmbio mundial. Este grupo dá à palavra espiritual um significado amplo. Eles creem que ela signifique uma tentativa inclusiva na direção do aperfeiçoamento humano, em sua elevação e compreensão, dão a ela a conotação de tolerância, comunhão sintética internacional, inclusividade religiosa e todas as tendências de pensamento que digam respeito ao desenvolvimento esotérico do ser humano. É um grupo, portanto, sem uma terminologia ou bíblia de nenhuma espécie, não tem nem credo nem qualquer formulação dogmática. O impulso motivador de cada um e de todos é o amor a Deus na medida em que ele se manifesta como amor ao nosso semelhante. Eles conhecem o verdadeiro significado da fraternidade, sem distinção de raça. Suas vidas são vidas de serviço voluntário, prestado com absoluto altruísmo e sem quaisquer restrições. O pessoal do grupo somente é conhecido pelos irmãos mais velhos da raça e não há registro de nomes e há somente 3 exigências. 1. Uma certa porção de conciliação entre a alma e seu mecanismo é essencial, e é aquela triplicidade interior, usualmente adormecida na maioria, de alma, mente e cérebro precisa estar alinhando e em atividade. 2. O cérebro tem que estar telepaticamente sensível em 2 direções e voluntariamente. Ele deve estar consciente do mundo das almas e também do mundo dos homens. 3. É preciso existir uma capacidade de abstração ou de pensamento sintético. Isto capacitará um homem a superar as barreiras raciais e religiosas. Quando isto ocorrer, também haverá uma assegurada crença na continuidade da vida e sua correlação com a vida após a morte. Para resumir a situação, é preciso anotar que os grupos no passado se fixaram em certos aspectos da verdade e demonstraram certas características dos raios. O novo grupo expressará todos os aspectos e terá em si membros de todos os raios. A maioria dos trabalhadores nos muitos grupos desenvolveu certos detalhes do plano e acrescentou sua cota de energia ao impulso progressivo da humanidade, mas fizeram isto, na maior parte,
sem qualquer verdadeira compreensão do que estavam realizando e sem nenhuma real compreensão daquela relação corpo-alma que conduz ao trabalho realmente inteligente, a menos que façamos exceção a uns poucos proeminentes místicos tais como Meister Eckhart. Foram primariamente grupos de personalidades, com aquele acréscimo do toque de genialidade que indica um certo contato com a alma. O grupo que está agora em processo de formação é composto daqueles que estão conscientes do fato da alma e estabeleceram um intercâmbio com a alma, que é real e duradouro. Eles consideram a mente, as emoções e a natureza física como simplesmente um equipamento através do qual os contatos humanos podem se estabelecer e seu trabalho, tal como o veem, deve ser levado adiante através deste equipamento, agindo sob a direção da alma. São, pois, almas viventes, atuando através de personalidades e não personalidades agindo por ocasionais impulsos da alma. Os membros dos muitos grupos eram todos de certo modo unilaterais e seus talentos seguiam alguma linha específica. Demonstravam uma capacidade de escrever, como Shakespeare, de pintar como um Da Vinci, de produzir obras de arte musicais como um Beethoven, ou de provocar mudanças mundiais como Napoleão. Mas o novo tipo de trabalhador de grupo é um indivíduo completo, com uma capacidade de fazer quase qualquer coisa em que põe a mão, mas com um impulso básico para trabalhar em níveis mentais mais do que no plano físico. Ele é portanto útil para a hierarquia porque pode ser usado numa variedade de maneiras, por sua flexibilidade e experiência e uma estabilidade de contato pode ser toda subordinada às exigências do grupo. O verdadeiro expoente deste novo tipo de grupo não se tornará evidente antes de muitas décadas. Ele será um verdadeiro aquariano com um toque universal, uma intensa sensibilidade, um equipamento mental altamente organizado, um equipamento astral que é primariamente capaz de responder às vibrações espirituais superiores, um corpo vital poderoso e controlado e um corpo físico são, embora não robusto no uso comum do termo. Qual então é a presente situação em conexão com o grupo integrante de místicos? Sejamos explícitos. Em todo o país europeu, nos Estados Unidos da América, em partes da Ásia e da África do Sul, encontram-se certos discípulos, usualmente não identificados pelo mundo, que pensam a verdade. Permitam-me chamar a atenção para aquela locução. Os mais importantes trabalhadores neste novo grupo e aqueles que estão mais próximos dos grandes são aqueles cuja vida de pensamento diária está orientada para o novo ideal. Que esta vida de pensamento deles possa traduzir-se em atividades esotéricas definidas pode ser verdadeiro, mas eles são antes de tudo e, sempre, aqueles que vivem e trabalham no e a partir do elevado e secreto local. Sua influência é exercida silenciosa e quietamente eles não dão ênfase às suas personalidades, às suas próprias opiniões e ideias, ou aos seus métodos de prosseguir com o trabalho. Eles possuem uma plena conscientização de suas próprias limitações, mas isto não os detém e continuam a pensar até a manifestação objetiva daquele aspecto da visão que é sua missão vivificar até a forma. São naturalmente cultos e muito lidos, pois nestes difíceis tempos de transição eles têm que cultivar um alcance mundial de condições e possuir uma ideia geral do que se está passando nos diferentes países. Na verdade não possuem nenhuma nacionalidade no sentido de que eles considerem seu país e suas filiações políticas como da máxima importância. Eles estão equipados para organizar, lenta e firmemente, aquela opinião pública que finalmente divorciará o homem do sectarismo religioso, da exclusividade nacional e dos preconceitos raciais. Um a um, aqui e ali, eles estão sendo reunidos e eles acrescentados àqueles que estão livres das limitações das teorias passadas políticas, religiosas e culturais. Eles, os membros do Grupo Uno, estão organizando estas almas que olham para frente em grupos que estão destinados a introduzir a nova era de paz e de boa vontade. Estes últimos que estão sendo influenciados pelos membros do grupo são por enquanto somente uns poucos milhares entre os milhões de homens, e dos 400 discípulos aceitos trabalhando no mundo atualmente, somente cerca de 156 estão equipados pela sua atividade de pensamento, para formar parte deste grupo que lentamente se forma. Esses constituem o núcleo do que será algum dia uma força dominante. Durante os próximos 25 anos sua influência tornar-se-á potente bastante para atrair atenção política,
admitindo-se que aqueles de vocês que tiverem visto a visão de um poderoso corpo subjetivo de almas pensantes possam pronunciar as palavras necessárias e delinear aqueles conceitos que acelerarão o trabalho de integração e porão as unidades deste grupo em contato recíproco. Façam o que for possível para que isto seja feito e façam esta mensagem e a nota-chave do trabalho que estiverem fazendo onde quer que estejam. Qual deverá por conseguinte ser o trabalho do presente imediato? Permitam-me descrever o programa tanto quanto possível. A primeira coisa a ser feita é fortalecer os laços e estabelecer firmemente o elo entre vocês mesmos e todos aqueles que possam identificar como possíveis discípulos colaboradores do novo grupo. Para fazer isto, entre em contato com o trabalho dos líderes dos grupos nos vários países do mundo, tais como a Suíça, os Estados Unidos, a Holanda, a Alemanha e Grã-Bretanha. Da reação deles à visão deste tipo de trabalho da nova era vocês poderão então tomar uma decisão temporária. Observem-nos em seu trabalho e registrem a ênfase posta por eles nas personalidades. Se a ambição pessoal parecer governar suas atividades, se sua posição é a de uma determinação de trabalhar no grupo de místicos devido à sua novidade ou porque isto lhes dá uma certa notoriedade ou porque isto intriga a sua imaginação ou lhes dá a oportunidade de reunir gente em torno de si, então não prossigam, mas, preservando o silêncio, deixem o tempo e a lei corrigir sua atitude. Em segundo lugar, sejam receptivos àqueles que busquem em vocês e pareçam vibrar na mesma nota. Quando eu digo vocês, penso no grupo ao qual subjetivamente pertencem. Eles virão se trabalharem com decisão e emitirem a nota da unidade tão claramente que não haverá dúvida quanto aos seus motivos e sua desinteressada atividade. Alguns dos 156 que formam o presente núcleo tornar-se-ão conhecidos de vocês e trabalharão em uníssono com vocês, ainda que não em seu peculiar campo de ação. O quadro a ser conservado diante dos olhos é o de uma vasta rede de trabalho de grupos, atuando segundo as muitas linhas possíveis, mas, tendo em seu coração ou por trás de si, trabalhando silenciosamente e influindo persistentemente através do contato com a alma, um ou mais membros do novo grupo lentamente emergente. Estes pontos focais através dos quais a hierarquia está agora procurando trabalhar permanecem unidos telepaticamente e esotericamente e precisam trabalhar na mais completa compreensão, preservando sempre uma atitude de não interferência e deixando cada trabalhador livre para orientar seu próprio grupo como lhe pareça mais adequado. Os termos usados, os métodos empregados, os tipos alcançados, as verdades ensinadas, a disciplina de vida demonstrada não importam a ninguém a não ser ao discípulo em seu trabalho. Os membros deste grupo dos trabalhadores da nova era possuirão, todavia, certas características gerais. Não imporão nenhum dogma de nenhuma espécie e não darão ênfase a nenhuma doutrina nem autoridades não estão interessados em ter nenhuma autoridade pessoal, nem se apoiam em nenhuma autoridade tradicional, seja religiosa, científica, cultural ou nenhuma outra forma de verdade imposta. Modos de aproximação à realidade serão reconhecidos e cada um será livre para escolher o seu próprio. Nenhuma disciplina será imposta por estes trabalhadores sobre aqueles que procuram cooperar com eles. As ideias de qualquer pessoa ou lide, quanto a como as unidades em sua particular esfera de atividade deveriam viver e trabalhar, meditar e comer, serão considerados sem nenhum valor especial. Os membros deste novo grupo trabalham esotericamente com almas e não lidam com os detalhes das vidas pessoais dos aspirantes a quem procuram inspirar. Esta é uma regra básica e servirá para eliminar muitos valiosos aspirantes desse grupo de servidores do mundo agora em processo de formação. A tendência a impor o próprio ponto de vista indica uma falta de compreensão e afastará muitos. Novamente, os jovens e promissores aspirantes devem ser pesquisados e cuidadosamente inculcados com o alinhamento dos novos ideais devem ser ensinados a procurar pelo divino e pelo bom em tudo, quer nas pessoas, quer nas circunstâncias. É necessário desenvolver a amplitude de visão e aquele largo horizonte apontado que capacite os aspirantes a viver através deste período de transição que está agora conosco, de modo que ao alcançarem o meio da vida eles permaneçam como pilares de força no novo mundo. Não os constranjam as disciplinas antigas e não os ensinem a pôr ênfase na dieta, no celibato, nos tempos e nas estações, desviando-os assim da arte mais nova e sagrada de ser e da maravilha de viver como uma alma.
Não se esqueçam que quando um homem vive como uma alma e sua personalidade inteira está sim subordinada àquela alma, o propósito não egoísta, a pureza de viver, a conformidade à lei e o estabelecimento de um verdadeiro exemplo de vida espiritual seguir-se-ão normal e automaticamente. O alimento, por exemplo, depende frequentemente de condições climáticas e do gosto, e aquele alimento é desejável que mantém um corpo físico em condições de servir à raça. Novamente, um filho divino de Deus pode certamente funcionar tão livremente e tão eficientemente estando casado quanto no celibato. Ele todavia não prostituirá os poderes do corpo submetendo-os a satisfações grosseiras, nem ofenderá os costumes estabelecidos, nem rebaixará o padrão que o mundo já tiver estabelecido como seu mais alto e melhor. As coisas foram confundidas e foi posta a ênfase muito frequentemente nos atos físicos e não na vida do ator. Quando a atenção estiver fixada na alma, a vida do plano físico será manipulada corretamente. Verificar-se-á que uma atitude crítica ou um estado de satisfação egoísta constituem um obstáculo maior para o crescimento do homem na condição espiritual do que o fato dele comer carne. Duas regras de atividade vital devem ser ensinadas ao aspirante novo. Ele deve ser ensinado a focalizar a atividade construtiva e a conter-se de derrubar a velha ordem de vida. Ele deve ser posto a construir o futuro e a pensar segundo as novas linhas. Ele deve ser prevenido para não desperdiçar tempo atacando aquilo que é indesejável, mas deve, em vez disso, aplicar todas as suas energias em criar o novo templo do Senhor através do qual a glória se possa manifestar. Desta maneira a atenção pública gradualmente será focalizada no novo e no belo, e as criações velhas estabelecidas cairão em decadência por falta de atenção e assim aparecerão. Ele deve também ser ensinado de que o partidarismo não significa, de nenhum modo, um sinal de desenvolvimento espiritual. Ele não usará pois as palavras anti-isto ou pró-aquilo. Tais termos automaticamente originam o ódio e o ataque e um esforço para resistir à troca. Elas põem o usuário na defensiva. Toda classe de seres humanos é um grupo de irmãos. Católicos, judeus, gentios, ocidentais e orientais são todos filhos de Deus. No que se refere ao futuro deste grupo mundial do qual vimos falando, muito depende de duas coisas. Primeiro, é necessário que todos os discípulos isolados que estão trabalhando em cada país do mundo, tomem conhecimento uns dos outros, e depois entrem em comunicação telepática. Esta pode parecer a vocês uma visão maravilhosa mas impraticável. Asseguro-lhes que não é assim. O trabalho de estabelecer este contato pode de fato ser vagaroso, mas é um inevitável efeito da crescente sensibilidade de todas as almas que estão trabalhando no campo do mundo. A primeira indicação dela é aquele reconhecimento instintivo daqueles que constituem parte deste grupo quando se encontram e entram em contato nos caminhos do intercâmbio mundial. Chega a eles uma imediata cintilação da luz, uma instantânea troca elétrica, uma súbita sensação de uma similaridade de visão e de objetivo, ou uma oportunidade vital de ajudar e de cooperar com os demais no trabalho no qual se percebe que estão todos interessados. Os discípulos que estão trabalhando em toda parte, quando se encontram, saberão imediatamente que seu trabalho é idêntico e aconselhar-se-ão quanto à cooperação e esforço suplementar possíveis. Em cerca de 30 anos a inter-relação entre as unidades neste grupo, tão espalhados quanto possam estar pelo mundo todo, estará tão próxima que diariamente eles encontrar-se-ão numa hora estabelecida e no local secreto. Isto somente tornar-se-á possível quando a triplicidade alma-mente e cérebro estiver toda alinhada no indivíduo e quando cada aspecto dela puder estar simultaneamente em contato com membros do grupo. Atualmente todas as almas do grupo de místicos de fato trabalham em uníssono. Um certo número foi bem sucedido em trazer também a alma e a mente a uma relação próxima e estabelecida, mas por enquanto o aspecto inferior deste triângulo alinhado de ligação, o cérebro físico, permanece totalmente sem responder às ondas de força emanando dos aspectos superiores dos discípulos assim engajados em lançar as bases da civilização da nova era. É portanto em grande parte um assunto de aperfeiçoar o mecanismo do cérebro de modo que ele possa corretamente registrar e corretamente transmitir as impressões da alma e os propósitos e reconhecimentos do grupo. Isto envolve 1. O despertar para a atividade consciente do centro entre as sobrancelhas, chamado pelo estudante oriental o centro ajna. 2.
A subordinação então da atividade deste centro à do centro da cabeça, de modo que os dois vibrem em uníssono. Isto produz o estabelecimento de três coisas. A. Alinhamento consciente direto entre alma, mente e cérebro. B. O aparecimento de um campo magnético que envolve ambos os centros da cabeça e assim definitivamente afeta a glândula pineal e o corpo pituitário. C. O reconhecimento deste campo de atividade dual em duas maneiras, como de uma luz na cabeça, um sol radiante interior, ou como um centro dinâmico de energia através do qual o aspecto vontade ou propósito da alma pode se fazer sentir. 3. O desenvolvimento de uma faculdade que capacitará o homem a usar a mente em qualquer direção que escolha, voltando externamente para o mundo dos fenômenos, ou internamente para o mundo do ser espiritual. B. Produzir conscientemente e voluntariamente uma correspondente capacidade de resposta no cérebro físico, de modo que ele possa registrar acuradamente qualquer informação vinda do mundo físico e do mundo emocional ou astral. C. Discriminar inteligentemente entre todas estas esferas de atividade sensorial. Isto será tudo finalmente coberto por um novo enfoque psicológico que emergirá do velho e será uma fusão das escolas mecanicistas, da introspectiva e da posição mais puramente oriental, mas as conclusões das duas novas escolas que surgirão em breve, mas que são por enquanto muito pequenas para exigir um nome. Elas estão no estágio embrionário. Uma escola lidará com os aspectos energéticos do indivíduo em sua capacidade de resposta à energia do universo no qual ele está imerso. A outra considerará o homem como uma unidade de eletricidade. Ambas serão bem unilaterais, mas as contribuições das várias escolas serão um dia unificadas numa apresentação sintética. A segunda exigência que estabelecerá a relação entre os discípulos que trabalham neste grupo é a capacidade de preservar uma lembrança constante e sequencial tanto da vida interior como da exterior. Nós a chamamos continuidade de consciência e por isso nós queremos dizer o poder de estar plenamente consciente de todos os acontecimentos em todas as esferas e departamentos do ser humano durante as 24 horas inteiras do dia. Por enquanto isso está longe de ser o caso. Não há uma consciência real de existência durante as horas de sono. A vida do sonho como relatada está tão cheia de ilusão como qualquer das mais definitivamente inferiores experiências psíquicas. O interesse lentamente crescente nos sonhos do ponto de vista da psicologia e a investigação de sua provável fonte são as primeiras fracas tentativas na direção do estabelecimento da consciência numa base realmente científica. Ainda não há, tampouco, nenhum registro consciente da atividade mental durante tais ocasiões, por exemplo, como quando o corpo emocional ocupa o centro do palco. Conquista a mente ocupada durante um longo período de perturbação emocional. Ela tem, como nós sabemos, sua própria vida e suas leis. Novamente, quais são as atividades da alma quando a personalidade está ocupada exclusivamente com seus próprios assuntos? É impossível para vocês visualizar um tempo no qual o desenvolvimento da consciência terá alcançado o ponto em que haverá uma reação sensorial em todos os departamentos da natureza humana e tudo isto registrado pelo cérebro. Já os homens estão conscientes tanto da atividade do plano físico como da vida emocional simultaneamente. Esta é para a maioria uma condição comum e ordinária. Onde duas atividades podem ser registradas simultaneamente, por que não três ou mesmo quatro? Tal é o futuro à frente para a raça, e os discípulos, ativamente ocupados, serão os primeiros a expressar e demonstrar esta consciência ampliada. Assim a comunicação telepática e a sensibilidade ampliada precisam ser desenvolvidas e estão também intimamente interligadas uma à outra. Assinalei, por conseguinte, o imediato desenvolvimento futuro do discípulo individual. O que está diante no futuro imediato para o grupo? Em primeiro lugar, um período preliminar de emergência na consciência pública e assim fazer sentido a sua presença. Isto será feito através de firme comunicação dos novos ideais e da constante ênfase posta sobre a unidade essencial de toda a humanidade. Será o resultado da uniformidade da inclusão da nota emitida por um aqui e por outro acolá. Durante esta etapa não deve haver nenhum trabalho apressado e nenhuma ação precipitada de nenhuma espécie. O crescimento do grupo e de suas ideias será lento e seguro. O grupo já existe. Ele não tem que ser formado nem organizado e não há, portanto, para nenhum de vocês,
A necessidade de assumir nenhuma responsabilidade nem a organização de nenhuma atividade destinada a reunir estes discípulos, que escolheram assim trabalhar subjetivamente, em terreno da publicidade. Tais não são os métodos aprovados pelos irmãos mais velhos da raça, nem é a maneira pela qual eles próprios trabalham. Verifiquem, cada um de vocês, se estão prontos para a nova posição, a nova atitude em relação ao trabalho e para o método subjetivo. Decidam, uma vez por todas, se preferem trabalhar a velha e ambiciosa maneira esotérica, construindo e vitalizando uma organização e assim produzindo todo o mecanismo que acompanha tal método de trabalho. Lembre-se que tais grupos são ainda grandemente necessários e são úteis. Ainda não estamos na nova era e os pequeninos ainda não devem ser deixados expostos às novas forças, nem largados privados do jardim de infância ao qual naturalmente pertencem. Se o novo modo de trabalhar sensibilizá-los, verifiquem que a personalidade fique subordinada, que a vida de meditação seja conservada como de capital importância, que a sensibilidade ao reino subjetivo seja cultivada e quaisquer outras atividades necessárias sejam manipuladas de dentro para fora. Evitem uma introspecção puramente mística ao seu extremo oposto, um espírito organizador superenfatizado, lembrando que uma vida de meditação ocultista autêntica deverá inevitavelmente produzir acontecimentos exteriores, mas que esses resultados objetivos são produzidos por um crescimento interior e não por uma atividade externa. Uma antiga escritura ensina esta verdade nos seguintes termos. Quando o sol avança na mansão do servidor, o caminho da vida toma o lugar do caminho do trabalho. Então a árvore da vida cresce até seus ramos abrigarem todos os filhos dos homens. A construção do templo e o transporte das pedras cessa. As árvores que crescem são vistas, as construções desaparecem. Que o sol penetre no seu lugar reservado e neste dia e geração atentai para as raízes do crescimento. Pequenos grupos surgirão aqui e ali cujos membros respondem à nova nota e cujo crescimento em direção ao grupo mundial será observado por um ou mais discípulos em atividade. Mas estes últimos não organizam os grupos, eles crescem como um homem neste lugar e um outro naquele lugar, despertam para a nova visão ou encarnam para tomar seu no trabalho e introduzir a nova era. Estes grupos não demonstrarão um senso de separatividade, não sustentarão nenhuma ambição pessoal nem grupal. Reconhecerão sua unidade com tudo que existe e ficarão perante o mundo como exemplos de vidas puras, de atividade construtiva, criadora, subordinada ao plano geral, à beleza e à inclusividade. Talvez nas etapas preliminares de integração, as palavras amizade e cooperação melhor os descrevam. Não estão interessados em dogmas nem doutrinas e não têm santo e senhas. Sua característica predominante será uma liberdade individual e grupal de um espírito crítico. Este não criticismo não desenvolverá a partir de uma incapacidade para ver o erro ou o fracasso em avaliar uma ideia. A falsidade, a impureza e a fraqueza serão identificadas pelo que são, mas quando observadas somente servirão para inspirar uma ajuda amorosa. Pouco a pouco também estes grupos chegarão a se conhecer e a se encontrar ocasiões e lugares pré-estabelecidos. Virão a estas conferências mútuas sem nenhum desejo de impressionarem uns aos outros e sem nenhum pensamento de relativa força numérica, não demonstrarão nenhuma ambição para aumentar suas fileiras. Como saberão, ao se conhecerem que são todos membros do mesmo grupo mundial? Não têm nenhum ensinamento a dar de uma natureza doutrinária e não procurarão demonstrar saber. Encontrar-se unicamente para discutir muros de ajuda mundial, a formação de uma plataforma tão universal e composta de tais verdades básicas que possa ser apresentada sob todos os variados métodos e utilizando as múltiplas terminologias. Tentarão empregar os termos uns dos outros, e se familiarizarem com o contato com a realidade e simbologia recíprocas. Pouco a pouco também a especial contribuição e registro de cada grupo serão reconhecidos e onde uma necessidade existir precisamente daquele contrato especial e da particular nota ou método de interpretação em qualquer parte do mundo, haverá um imediato e unido impulso para facilitar o trabalho que aquele grupo em especial puder fazer naquele lugar. Estes grupos, com o grupo subjetivo de almas viventes conscientes por trás de si, estarão muito ocupados com o serviço e interesses mundiais para desperdiçar tempo com trivialidades não essenciais. Não terão tempo para ficar brincando com nomes de grupos e insígnias e distintivos e as tecnicalidades das fraternidades ao se reunirem.
As necessidades mundiais, as oportunidades mundiais e o rápido desenvolvimento da consciência da humanidade e a iniciação da humanidade às realidades espirituais de tal maneira ocuparão sua atenção que não terão interesse nas disposições do plano puramente físico, nem por ênfase em seu próprio crescimento pessoal. Estarão bem conscientes que a resposta à necessidade mundial no serviço e a vida de meditação focalizada promoverão seu crescimento pessoal. Seus olhos não estarão voltados para si mesmos, para seus próprios bons caracteres, nem para suas realizações individuais. Mais tarde, como resultado de sua relação telepática e de suas conferências conjuntas, poderão emergir certos grupos esotéricos e escolas de desenvolvimento para mais rapidamente equipá-los para o serviço mundial. Nestas escolas, técnicas de meditação, a intensificação da vibração e as leis do universo serão ensinadas, e o uso correto da cor e do som. Mas tudo estará subordinado à ideia do serviço e da elevação da humanidade. Também as escolas referidas nas cartas sobre meditação ocultista surgirão gradualmente. Mas para que serve ficar prevendo o futuro em termos mais explícitos e fornecer um quadro de uma qualidade intrigante quando no tempo atual a integração do grupo de místicos mundiais e sua amalgamação ainda não é um fato consumado? A unidade mundial, a fraternidade em seu sentido verdadeiro, o crescimento do intercâmbio telepático, a eliminação dos não essenciais que servem para separar os pensamentos dos homens e gerar a separatividade no plano físico e por uma verdadeira ênfase sobre os elementos fundamentais da sabedoria eterna, a manifestação de uma verdadeira compreensão, a conquista da união com a alma, o reconhecimento daqueles que pertencem ao grupo dos salvadores do mundo. Este é o imediato trabalho a ser feito e isto deve ocupar a atenção de vocês. Isto e somente isto exige o dispêndio de tudo o que qualquer um de vocês tenham a dar, amor e vida, tempo e dinheiro. Isto e isto somente justifica a sua vida e solicita de todos vocês que respondem à visão, aquele extremo autossacrifício que é tão raro e que é de longo alcance em seus efeitos. A deposição de tudo que alguém tem aos pés do Senhor da vida para que o trabalho de salvação mundial possa prosseguir, a eliminação de tudo que possa ser obstáculo na própria vida, o dar tudo o que se tem até que o dar machuque, o dirigir a própria vida na base da renúncia, perguntando-se todo o tempo, quer possa eu ceder para que possa ajudar mais adequadamente? Aquilo e mais do que aquilo está diante de todos vocês que ouvem o chamado e respondem à necessidade e oportunidade. Permitam que lhes diga isto, este grupo agora em processo de formação desenvolverá, com o tempo, sua própria yoga e escola de treinamento que gradualmente substituirá da Raja Yoga e da Bhakti Yoga. O método de treinamento será somente dado àqueles que tenham treinado a mente e aprendido a controlar as emoções. Daí a chave para o que agora está ocorrendo. O modo de treinamento não consistirá numa resumida marcha até o objetivo. Somente os inteligentes poderão alcançá-lo e somente personalidades coordenadas serão selecionadas para o ensino. A meta-chave da nova yoga será a síntese, seu objetivo será o desenvolvimento consciente da faculdade intuitiva. Este desenvolvimento cairá em duas categorias. Primeira, o desenvolvimento da intuição e da verdadeira percepção espiritual. Segundo, o uso treinado da mente como um agente interpretador. No livro Agni Yoga, parte do ensinamento a ser dado foi filtrado mas somente sob o ângulo do aspecto vontade. Nenhum livro já fez sua apresentação contendo de qualquer forma o que quer que seja da yoga da síntese. Nós tivemos Bhakti Yoga ou união através da devoção. Raja Yoga está agora recebendo ênfase, que é a união através da mente. Soa como uma redundância falar da união através da síntese, mas não é assim. É união através da identificação com o todo, não união através da conscientização ou através da visão. Marquem bem esta distinção, pois nela está o segredo do passo seguinte para as personalidades da raça. O Bhagavad Gita nos dá primariamente a chave para a yoga da devoção. Patanjali nos ensina a yoga da mente. Na história dos evangelhos nós temos uma representação da conscientização, mas a chave do segredo da identificação é ainda retida. Ela está sob a guarda de uns poucos neste grupo integrante de místicos e conhecedores e será modelada no forno de sua experiência individual e assim oferecida ao mundo. Mas o tempo ainda não é chegado. O grupo precisa crescer em força e conhecimento e na percepção intuitiva. Vocês me perguntam, que impede um homem de se tornar um membro de tal grupo?
Respondo-lhes com ênfase que 4 coisas apenas impedem um homem de afiliação. Primeiro, uma personalidade incoordenada. Isto envolve necessariamente uma mente destreinada e um intelecto frágil. Segundo, um sentimento de separatividade, de distinção, e de estar à parte ou ser diferente dos seus semelhantes. Terceiro, a posse de um credo. Não importa quanto uma fórmula de crença possa ser boa, ela inevitavelmente produz exclusividade. Ela exclui alguns. Quarto, orgulho e ambição. Vocês indagarão mais uma vez, como alguém qualificar-se-á? As regras são simples e são 3 em número. Primeiro, aprendam a praticar a não agressividade. Depois não desejem nada para o ego separado e em terceiro lugar, procurem o sinal da divindade em tudo. 3 regras simples, mas muito difíceis de cumprir. Por trás deste grupo de místicos, que inclui pensadores em todo o departamento do pensamento humano, vou reiterar a palavra pensadores, e do conhecimento humano, está a hierarquia de mestres e entre estes 2 grupos se situa também um conjunto de instrutores, dos quais eu sou um. Estes agem como intermediários e como transmissores de energia. Repito e peço que ouçam, que este grupo que está se formando lentamente é reunido a partir de todo o grupo imaginável de homens pensantes e inteligentes. Por enquanto, isto pode surpreender alguns, não há muitos ocultistas, assim chamados, entre eles. Isto se deve ao fato de que os ocultistas são numericamente poucos em relação às massas da humanidade, e também a sua tendência ao sectarismo, a serem exclusivos e egocêntricos. Lá trabalhadores humanitários altruístas, líderes políticos e economistas e trabalhadores científicos nos laboratórios do mundo também estão lá, clérigos e adeptos das religiões de todas as denominações mundiais estão lá e os místicos práticos e uns poucos ocultistas. O verdadeiro ocultista é raro. O grupo é e será mantido inteiramente subjetivo. Seus membros estão ligados telepaticamente, ou reconhecem-se através da qualidade do trabalho que estão fazendo no mundo exterior e da inclusividade da nota que emitem. É inspirado de cima pelas almas de seus membros e dos grandes e é energizado na atividade pela própria necessidade da humanidade. É composto de almas vivas conscientes, trabalhando através de personalidades coordenadas. Seu símbolo é um triângulo dourado incluindo uma cruz de braços iguais com um diamante no ápice do triângulo. Este símbolo nunca é reproduzido na forma. Ele brilha acima das cabeças de todos que estão no grupo e não pode ser visto por ninguém, nem mesmo um clarividente, exceto um membro do grupo, e então somente se visando ao trabalho, ele necessitar estímulo. O moto do grupo é a glória do Uno. Mas não posso dizer-lhes agora, mas isto lhes dará alguma ideia da realidade do trabalho que está se desenvolvendo. Poderá servir como um incentivo para novo esforço da parte de todos que estão trabalhando para se equiparem para o trabalho altruísta. Devemos agora nos ocupar com uma breve consideração dos 2 tipos de energia de uma espécie maior que são, em si mesmos, formados e fundidos de energias coordenadas. O assunto é portanto de uma natureza tão avançada que é inútil para o aspirante gastar muito tempo em seu estudo. Seriam necessários volumes, igualmente, se tudo que pudesse ser dito fosse escrito, e neste livro somente será possível esboçar algumas largas generalizações e indicar certos fatos de interesse. A principal razão que nos leva a não estudar energias muito intimamente é porque o espírito planetário ou logos e a entidade planetária são as 2 formas em manifestação ativa que respondem mais fortemente ao impacto destas energias. O ser humano responde, e isto subconscientemente, porque, em sua natureza forma, ele constitui parte da expressão planetária. O espírito planetário é um ser que, em eras passadas, viveu um estado de consciência que nós chamamos o estado humano e o deixou muito para trás. Ele, usando o pronome pessoal simplesmente para tornar claro o sentido da frase, tem uma origem que se acha completamente fora do sistema solar, sua vida é focalizada no planeta. Sua consciência permanece nos reinos além do conceito do mais elevado adepto em nossa hierarquia planetária. A entidade planetária é a soma total das formas que constituem a forma através da qual o espírito planetário está se manifestando, e por isso é a síntese dos elementais planetários físicos, astrais e mentais. Para os fins de nossa consideração, esta entidade é a totalidade de todas as formas físicas, vitais, astrais e mentais, que misturadas e fundidas,
constituem nosso planeta. Cada uma é a incorporação da energia e estas duas correntes capitais que produzem os aspectos forma e consciência de nossa existência planetária fazem seu impacto sobre o ser humano. A vida do espírito planetário faz seu impacto através da alma, e a vida da entidade planetária é registrada através do mecanismo da personalidade. A qualidade dessas energias é fundamentalmente astral-búdica, e desvio das forças da vida e da tendência geral dos impulsos influenciando a humanidade neste grande ciclo são a energia atrativa da natureza intuicional do logos planetário e a força potente do corpo astral, desejo. Em outras palavras, o elemental astral, que corporifica a natureza do desejo do logos planetário é extraordinariamente potente, particularmente neste ciclo atual. Mas a força da natureza espiritual e intuicional do mundo em quem vivemos e nos movemos e temos nossa existência está crescendo firmemente. De outro lado, vocês têm a expressão devastadora da caçada selvagem pelo prazer, do sexo e do crime incidente para a satisfação do desejo. Isto caracteriza nossa atual civilização e está agora no seu acme. Pode-se dizer que está mesmo no declínio, ainda que isto lhes possa parecer sem sentido. Ao mesmo tempo acha-se aberta a porta da iniciação. Ambas estas oportunidades, se assim as posso chamar, se encontram presentes simultaneamente, mas a força de uma está enfraquecendo, e a tendência em direção à outra está crescendo. Assim o caminho de saída pode ser visto. No parágrafo acima as necessidades urgentes dominantes planetárias presentes na evolução são resumidas e a reação do homem a elas anotada. As energias solares também têm um efeito dual. Primeiro há o que nós poderíamos chamar o efeito prânico, que é o resultado do impacto da força solar, emanando do Sol físico. Isto produz resultados definidos sobre as formas objetivas, e estas são chamadas físicas ou vitais. Elas entram no corpo humano através do baço e também através de um centro que se encontra entre as omóplatas. Este centro é entre o centro da garganta e o centro do coração na coluna vertebral, porém mais próximo do coração do que da garganta. Em segundo lugar, há energias que emanam do que esotericamente se chama o coração do Sol. Estas se derramam através de um ou outro dos planetas em 7 grandes correntes e penetram na alma do homem e produzem aquela sensibilidade a qual nós chamamos percepção. Estes 7 tipos de energias produzem os 7 tipos de almas ou raios. Neste pensamento vocês encontram o segredo da unidade da alma. Durante a manifestação, graças aos 7 tipos de impactos de energias, agindo sobre a matéria do espaço, encontram-se os 7 tipos de almas, os 7 campos de expressão e os 7 graus de consciência e das características do raio. Estas diferenciações, como vocês bem sabem, são como o colorido que o prisma toma quando submetido aos raios do Sol, ou aos desenhos ornamentais que se veem no reflexo sobre a superfície límpida de um lago. A astrologia e as energias. A estas duas energias deve-se acrescentar um terceiro grupo de energias. Estas são a base de muito de nossa pesquisa astrológica. Elas emanam das 12 constelações que formam nosso zodíaco solar. Seu efeito é infinito e as permutações desses 3 grupos de energias conduzem à infinita complicação que nós achamos na natureza. As afirmações dos astrólogos quanto à realidade das energias atuando sobre o organismo humano podem ser vistas como verdadeiras, suas afirmações quanto à sua capacidade para interpretar são na maior parte infundadas. Tampouco é realmente conhecido pela mais elevada inteligência no planeta, pois, não se esqueçam, que os adeptos usam primariamente a intuição. Estas energias deixam sua marca sobre toda a forma em todo o reino da natureza, agindo como uma força estimulante ou retrógrada. Elas levam um tipo de energia a uma expressão mais ampla da qualidade de qualquer forma, ou impedem uma outra de uma manifestação desenvolvida. Não é oportuno aqui delinear a natureza da verdadeira astrologia. Aquela astrologia é uma ciência, e uma ciência vindoura, é certo. Que a astrologia em seu mais elevado aspecto e sua verdadeira interpretação capacitará o homem finalmente a focalizar sua compreensão e a funcionar corretamente é igualmente verdadeiro. Que nas revelações a serem feitas pela astrologia no tempo oportuno encontrar-se-á o segredo da verdadeira coordenação entre a alma e a forma é também correto. Mas aquela astrologia ainda não é encontrada. Muito é desprezado e pouquíssimo conhecido para fazer a astrologia a ciência exata a que muitos proclamam ela ser.
Esta afirmação será cumprida em alguma data futura, mas o tempo ainda não é chegado. Certos fatores que os astrólogos deveriam ter em mente, e certas condições de que se esquece com facilidade, podem todavia ser resumidamente anotadas. Para que haja uma compreensão clara, nós simplesmente tabularemos umas tantas colocações que deveriam ser estudadas com cuidado pelo investigador comum neste campo. Não posso aqui escrever um tratado sobre as energias com as quais a astrologia deve lidar, por mais que tal tratado seja necessário. Os astrólogos se ocupam primordialmente com 3 tipos de energia. A energia da constelação na qual o Sol se encontra no momento do nascimento. B. O signo ascendente ao qual o homem deve responder. C. A Lua que governa seu aspecto forma, e particularmente a forma física. A energia da constelação particular ao signo no qual um homem nasce é muito mais significativa do que jamais ter-se-á pensado. Ela incorpora ou indica seu problema atual, estabelece o ritmo ou tempo de sua vida e está relacionada com a qualidade de sua personalidade. Ela governa, se assim me posso expressar, o aspecto rajásico ou da atividade de sua vida durante a encarnação. O signo ascendente indica a linha segundo a qual sua energia como um todo pode fluir se ele pretender cumprir o propósito de qualquer encarnação. Isto, naturalmente, se manipulado corretamente. Ele guarda o segredo do seu futuro, e em seu simbolismo e compreensão pode achar a pista do problema de sua vida e uma indicação do que ele pode ser e alcançar. Ele lhe apresenta o tipo de força que capacitá-lo a triunfar. Isto, quando devidamente consumado, poderia ser considerado como produtor do aspecto sáttvico, ou harmonia, de sua vida, pois quando ele desempenha o seu papel e é utilizado, produz harmonia com a vontade da alma durante qualquer particular encarnação. Na influência lunar é indicado o passado do indivíduo. Ela resume limitações e obstáculos sobre os quais deve trabalhar e por isso poderia ser considerado como corporificando o aspecto tamásico da matéria, ou aquele que obstaculiza e que, se deixado influenciar indevidamente, produzirá a inércia. No corpo com o qual o homem está equipado jaz oculto o segredo da experiência passada, e toda a forma lunar através da qual nós temos de chegar à devida expressão é em si mesmo o produto ou síntese de todo o passado. Vejamos se eu posso colocar a verdade atual cerca da astrologia num esquema tão simples que aqueles que nada saibam sobre esta intrincada ciência possam compreender. O mês do nascimento indica o dia da oportunidade. A porta permanece aberta. O particular mês no qual uma alma vem à encarnação é indicado àquela alma pelo mês no qual ela saiu da encarnação num prévio ciclo de vida. Se, por exemplo, tiver morrido no mês governado pelo signo de Leão, ela voltará à encarnação no mesmo signo, recolhendo o fio de experiência onde o deixou, e começando com o mesmo tipo de energia e particular equipamento com o qual abandonou a vida na Terra, mas o ganho de pensamento e observação consciente. A qualidade da energia e a natureza das forças a serem manipuladas durante a vida são indicadas à alma desta maneira. O signo ascendente, manifestando um tipo de energia, deverá fortalecer-se durante a encarnação, pois indica a natureza da força da alma que o encarnado Filho de Deus está procurando manipular por meio de uma personalidade em particular, possuindo certas características. A influência da Lua é essencialmente física. A prisão da alma é assim indicada. Os obstáculos a serem enfrentados são assim assegurados, o tipo de corpo ou dos corpos através dos quais a força do signo do indivíduo e a qualidade da energia que o levará à sua meta são assim definidos. Por meio dos senhores lunares e do que lhe terão dado como resultado da experiência passada através dos tempos ele deverá expressar, ele próprio, no plano físico. Graças à precessão dos equinócios, uma situação é trazida na qual um quarto tipo de força se faz sentir. O Sol está, na realidade, muitos graus distante na grande ronda dos céus de onde ele deveria estar, na medida em que o zodíaco maior é considerado. Isto é naturalmente, do ponto de vista do tempo. Como a marcha do Sol através de uma constelação cobre um período de aproximadamente 2.200 anos, o desvio no curso dos séculos é muito leve, tão leve que pouca diferença seria notada no estabelecimento do horóscopo planetário. Na elaboração de um horóscopo de um sistema solar isto seria de vital importância, mas isto está tão distante da capacidade do mais sábio astrólogo em nosso planeta que a discussão se torna imaterial.
Ao se elaborar o horóscopo de um ser humano que nasceu num dado mês, todavia, dever-se-ia ter em mente, o que raramente ocorre, que agora o mês e o signo não coincidem de nenhum modo. O Sol realmente não está em Leão, por exemplo, durante o mês de agosto. A correta interpretação, portanto, de uma carta é grandemente psicométrica e depende do pensamento forma da constelação, que foi construído, por muito tempo, pelos astrólogos. A energia segue o pensamento. Por milhares de anos certos tipos de energias e seus consequentes efeitos qualificadores na substância, e na forma foram considerados como sendo assim e assim. Por conseguinte, assim eles são, exceto no caso dos altamente evoluídos, do verdadeiro aspirante que orientou a si próprio, e está assim escapando da roda da existência para começar a governar suas estrelas e assim não está mais sob seu domínio e governo. A astrologia agora lida basicamente com a personalidade para quem o horóscopo é feito e com os acontecimentos da vida da personalidade. Quando, através da meditação e do serviço, mais a disciplina dos corpos lunares, um homem chega a ficar consciente definitivamente sob seu raio solar, então ele fica tão definitivamente sob a influência de um ou outro dos 7 sistemas solares, como eles focalizam sua energia através de uma ou outra das constelações e subsequentemente um ou outro dos 7 planetas sagrados. Finalmente, haverá 12 planetas sagrados, correspondendo às 12 constelações, mas o tempo ainda não é chegado. Nosso sistema solar, como sabem, é 1 em 7. Quando um homem chegar a este ponto da evolução, os meses de nascimento, a astrologia mundana, e as influências que desempenham sobre o aspecto forma se tornarão cada vez menos importantes. Este círculo de sistemas solares afeta fundamentalmente a alma e ela se torna o ponto focal de energias espirituais. Este é o problema da alma em seu próprio plano, capacidade de responder a estes tipos de energia e, delas, a personalidade está totalmente alheia. Os signos que caem, portanto, nas 4 categorias da terra, água, fogo e ar, dizem respeito primariamente ao homem que vive abaixo do diafragma, e que utiliza os 4 centros inferiores, o centro na base da luna, o centro sacro, o plexo solar e o baço. O grupo interno de 7 energias maiores ou sistêmicas produz seu efeito sobre o homem que vive acima do diafragma e trabalha através dos 7 centros representativos da cabeça. 4 deles focalizam através do centro da garganta, do centro do coração, dos centros asne da cabeça. 3 são conservados latentes na região dos centros da cabeça, o lótus de 1000 pétalas, e somente entram em atividade funcional após a 3ª iniciação. Tornar-se-á evidente por isso, como é complicado, do ponto de vista do horóscopo, assim como do problema individual, este encontro de energias de 2 tipos de constelações no caso do homem que nem é puramente humano nem puramente espiritual. O horóscopo comum é negado. O horóscopo não é por enquanto possível de se delinear. O único horóscopo que é básico e quase infalivelmente correto é aquele do ser humano inteiramente no grau inferior que vive inteiramente sob o diafragma e é governado somente por sua natureza animal. Os astrólogos devem lembrar-se também que há muitos planetas não descobertos que estão produzindo impulsos e mudanças e focalizando correntes de energia sobre nossa Terra que tendem a complicar ainda mais o problema. Plutão é um deles, e tendo agora emergido a manifestação, ou antes, a identificação, a ele serão atribuídas todas as condições inexplicáveis. Plutão será transformado no bode expiatório dos astrólogos incompetentes por um longo período adiante. Esta carta fracassou e não foi verdadeira porque Plutão deve estar influindo nela e nós conhecemos pouco a respeito de Plutão. Assim será a história. Entretanto, Plutão sempre esteve realizando sua translação em torno do Sol e produzindo os seus efeitos. Ele governa todavia a morte ou cessão de velhas ideias e emoções, e sua influência é por conseguinte grandemente cerebral, e nela vocês têm a pista de sua descoberta tardia. A humanidade está apenas na iminência de se tornar mental. Seus efeitos são primeiramente sentidos no corpo mental. Os nomes dos planetas não são resultado de escolha arbitrária, mas os planetas se denominam por si mesmos. Os astrólogos finalmente sentirão a necessidade de levantar 3 horóscopos ou 3 cartas, uma puramente física, lidando com o corpo da natureza, uma essencialmente emocional, lidando com a qualidade da personalidade e com sua sensibilidade ou estado de consciência,
E a terceira será a carta dos impulsos e condições mentais. Ver-se-á que estas três cartas terão certas linhas geométricas, as linhas de energias formarão padrões. Estas três cartas, superpostas uma sobre a outra, darão o diagrama da personalidade, e o modelo da vida individual. Interessantes cartas simbólicas e formas lineares ver-se-á emergirem quando isto é feito, e a geometria do indivíduo surgirá daí, pois verificar-se-á que cada linha funcionará em relação a uma outra linha e as linhas das energias da vida tornar-se-ão aparentes. Finalmente, mesmo neste departamento do conhecimento, a estrela brilhará. Este constituir-se-á em um novo ramo